nome é Rebeca Gomes de Freitas e eu faço parte do coletivo Afrequetê em Portugal. O tema da aula de hoje é Direito à Igualdade Racial e de Gênero. O contexto abordará o panorama da luta e conquista dos direitos à igualdade, relacionando as lutas antirracistas com os direitos humanos. A insegurança alimentar é, sobretudo, a manifestação da pobreza estrutural e das desigualdades sociais. Elza Soares disse certa vez que veio do planeta Fome. Esse planeta é o mesmo que o nosso e é ainda hoje habitado por milhões de pessoas, sendo elas majoritariamente mulheres negras. No Brasil, de acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a fome aflige 11,1% dos lares liderados por mulheres, enquanto nos lares comandados por homens, a porcentagem diminui para 7,7%. Os índices também apontam a influência do fator de raça ou cor, na medida que 10,7% das famílias com mulheres negras vivenciam a fome, ao passo que a taxa cai para 7,5% nas casas com mulheres brancas. O Índice Global da Fome 2020 conclui que as crises atuais estão agravando as perspectivas para a fome. Segundo os dados mais recentes, a pandemia do Covid-19 e a consequente recessão econômica associadas a outras crises estão exacerbando a insegurança alimentar e nutricional de milhões de pessoas. E o Panorama Regional da Segurança Alimentar e Nutricional, publicado pela FAO em 2019, relativo à Europa e à Ásia Central, alerta para o fato de que bolsões consideráveis de populações com insegurança alimentar ainda persistem. As estatísticas revelam que gênero e raça são marcadores sociais determinantes para os corpos que padecem da fome, seja do tipo que experimentou Carolina Maria de Jesus, a fome que dói por se alterar no estômago, quanto a chamada fome oculta, que é aquela que mesmo que a pessoa coma suas 3 refeições por dia, não tem acesso aos nutrientes em quantidade e qualidade suficientes para levar uma vida plena e saudável. Todas e todos nós reconhecemos que a privação de uma alimentação adequada impede a realização de todos os outros direitos básicos, como educação, saúde, moradia, trabalho e etc. Para romper com o contexto que empurra essa população a lugares subalternos na sociedade, é preciso desconstruir a estrutura patriarcal e racista que determina as relações de poder vigentes. Que o alcance de uma sociedade mais justa e igualitária passa necessariamente pelas lutas antirracistas e feministas, que, por sua vez, são indissociáveis. Apesar das mulheres negras serem agentes fundamentais para a promoção do desenvolvimento da sociedade, segundo Lélia Gonzalez, ao mesmo tempo, elas são submetidas a todo tipo de violência estrutural. As pessoas negras, particularmente as mulheres, continuam a ser sistematicamente impedidas de ter acesso a espaços de destaque e sucesso na sociedade, herança de um período colonial e escravocrata que segue presente nas estruturas de instituições sociais. No momento atual, em que uma crise sanitária assola o mundo, a análise de François Verger, de 2020, é a de que o confinamento imposto pelos governos dos países europeus para frear a epidemia do vírus torna ainda mais visível a divisão profunda entre as vidas tornadas vulneráveis e as vidas protegidas. Na realidade, a possibilidade de confinamento nos países europeus ilumina mais do que nunca as diferenças de classe, gênero e raça. Há as confinadas e os não confinados, e estes últimos garantem a vida cotidiana dos primeiros. Em Portugal, há uma sobre-representação das mulheres nestas funções. Fala-se muito em racismo velado, mas o racismo estrutural torna-se bem explícito quando nos deparamos com dados que expõem que o nível de desemprego é sempre mais elevado entre as pessoas negras e ainda recebem menos pelo mesmo trabalho em comparação a pessoas brancas. As taxas de analfabetismo também são mais altas entre a população negra, sendo igualmente mais afetada pela pobreza. Além disso, no Brasil, as pessoas negras são as principais vítimas de assassinatos e são a maioria da população carcerária. Em relação ao feminicídio, não é diferente. A violência contra mulheres negras é maior em comparação com a sofrida por mulheres brancas. Em Portugal, país de onde produzimos esta reflexão, uma derrota do movimento negro aguerrido e resistente
viu adiada ainda por mais tempo a possibilidade de poder contar com dados étnico-raciais oficiais e transparentes para que se possa confirmar o que a comunicação social portuguesa reporta cotidianamente sobre a parcela racializada de sua população, sobretudo a condição desigual das mulheres. Logo, essas desigualdades gritantes propiciam a condição de insegurança alimentar, tanto nos redutos de pobreza urbano quanto no meio rural. Os alimentos, ou melhor, os produtos alimentícios ultraprocessados, transgênicos e regados a agrotóxicos, têm o seu consumo amplamente incentivados pela orientação mercantilista do atual sistema alimentar hegemônico. Diante disso, passam a fazer parte das dietas de populações mais vulneráveis e marginalizadas. Logo, mulheres negras estão mais suscetíveis a consumirem esses ultraprocessados extremamente prejudiciais à saúde. De acordo com os dados do Relatório Anual de Monitoramento dos ODS, Indicadores para Portugal, INE 2020, aqui, mais de metade da população com 18 ou mais anos, 53,6% da população, tem excesso de peso ou obesidade. A obesidade atinge 1,5 milhões de pessoas com 18 anos ou mais, sendo as mulheres mais afetadas que os homens, e principalmente a população dos 55 aos 74 anos. Especialistas da FAO alertam que as dietas saudáveis são 5 vezes mais caras do que as que apenas cobrem as necessidades energéticas e recomendam que os governos tomem medidas para reduzir a fome dos mais vulneráveis e garantir que tenham acesso a alimentos nutritivos na atual crise, aumentando a ajuda alimentar de emergência e os programas de proteção social. A situação é ainda mais alarmante quando sabe-se que a maior parte das pessoas que passam fome e estão em situação de pobreza vive no campo, e a maioria trabalha na agricultura. No sentido de lutar por uma sociedade mais justa e igualitária, é fundamental promover sistemas alimentares sustentáveis, baseados em princípios agroecológicos e numa abordagem de direito humano à alimentação e nutrição adequadas que respeitem as práticas tradicionais de povos originários e de matriz africana. Os indicadores sociais tornam visível que não se pode homogeneizar a pobreza apenas a partir de uma perspectiva econômica, mas que sua causa também é uma questão de raça e de gênero. A partir do reconhecimento dessa interseccionalidade nas vivências é que se faz possível a formulação de políticas públicas adequadas que respondam efetivamente a essas problemáticas. Consequentemente, é imperativo incluir mulheres negras nos processos de tomada de decisão e nos espaços de governança que possam advogar pelas questões raciais e de gênero, desde o lugar de fala e de protagonismo. Parafraseando Lélia Gonzalez, é preciso ir à luta e garantir os espaços que nunca nos foram concedidos. Assim, as lutas antirracistas e pela igualdade de gênero compõem também a luta por um mundo livre da fome e da insegurança alimentar. Lutamos para que o desejo de Conceição Evaristo de que na voz de sua filha se faça ouvir a ressonância do eco da vida-liberdade se realize efetivamente para todas as meninas e mulheres. Axé Muntu.